Salve, salve família do Nero TV, beleza? Eu sou o Carlos Giacchino, sejam bem-vindos a mais um canal. E hoje a gente vai falar de uma questão que é muito comum, já é do conhecimento de quem tá mais habituado com a NBA, com o basquete americano em si, que é as franquias. Ao contrário do que a gente conhece como esporte aqui no Brasil, onde os clubes ficam na mesma cidade desde que eles são fundados até o seu fim, e às vezes nem tem fim, são até então infinitos. Nos Estados Unidos é muito comum as franquias, seja na NBA ou fora dela. Então, os times podem mudar de cidades. E hoje nós vamos contar 3 histórias por aí de franquias que mudaram de cidade. Então já vamos para aquela vinheta e segue o vídeo. Galera, vale lembrar também que a gente vai falar só das franquias que mudaram de 49 para cá. Já com o que a gente conhece como a NBA. O que era BAA e NBL, a gente vai deixar para trás. Os Warriors. Antes de serem Golden State, eles eram Philadelphia Warriors. E eles foram também um dos times fundadores da BAA que eu citei anteriormente, que é a Basketball Association of America. O Golden State venceu o primeiro campeonato da BAA em 1947. Em 49, a BAA se fundiu com a NBL e virou a NBA que a gente conhece. Já como NBA, eles venceram o campeonato de 1956, ainda em Filadélfia. E em 59 foi quando eles draftaram o Wilt Chamberlain, que virou uma grande lenda do basquete. Mas por questões de mercado, o time foi vendido e se mudou para São Francisco em 1963. Após apenas 9 anos em São Francisco, eles decidiram se mudar de novo, dessa vez para Oakland, ali perto. E foi em Oakland que virou o Golden State que a gente conhece, de Curry, Thompson e Draymond Green. Já hoje, em 2021, o Golden State está situado em São Francisco novamente. O time não mudou o nome, porque como vocês podem prestar atenção, o Golden State é o único time da NBA que não leva o nome da cidade ou do estado na camisa. E galera, se vocês têm interesse também em saber um pouco mais de como a liga começou, o que eu falei anteriormente sobre a BAA e a NBL, se vocês tiverem interesse em saber mais sobre isso, deixa aqui nos comentários. Falando nisso, já deixa um like. Se você gostou, se inscreve no canal e deixa nos comentários sugestão de vídeo do que vocês querem que eu venha falar pra vocês, beleza? Os Clippers. Antes de viver as sombras do Los Angeles Lakers, os Clippers eram os Braves, os Buffalo Braves. Eles foram fundados em 1970. Mas mesmo depois de se adaptarem já à liga, o time sofreu muito com baixo rendimento, baixo interesse do próprio proprietário e baixo interesse do público. Parece que pouca coisa mudou nos Clippers, não é mesmo? Foi quando o dono do Buffalo Braves decidiu vender a franquia para um empresário californiano, que decidiu levar o time para sua terra natal. Foi então fundado em 1978 o San Diego Clippers. Após 6 bons anos de San Diego Clippers, e não foi ruim, o time estava relativamente estável. A franquia foi vendida para o que nós já conhecemos como Donald Sterling, esse mesmo que já foi e foi tarde. E foi fundado o Los Angeles Clippers, como nós conhecemos até hoje, ainda com baixo público. Vocês vão reparar também na nossa lista que algumas franquias, por mais que mudem de cidade, levam o nome original. E isso não é totalmente estranho. É uma escolha que os novos proprietários fazem, construir uma marca do zero ou aproveitar o nome que já tinha e só colocar o nome da cidade na frente. Só que às vezes quando você carrega o nome que foi fundado para uma outra cidade, ele fazia mais sentido na outra cidade. E agora não faz nenhum sentido. Que é o caso do Los Angeles Lakers e o time que nós vamos falar agora, que é o Utah Jazz. O time foi fundado em 1974. Como o nome já diz, Jazz era uma homenagem a cidade para onde o time foi fundado, que é New Orleans. Porque não existe lugar melhor para você fazer homenagem ao gênero musical jazz, que é a origem do nome do Utah Jazz hoje, do que o New Orleans. E era o New Orleans Jazz, o time da cidade.
Só que o GM decidiu meter os pés pelas mãos e tinha tudo para dar certo, mas deu tudo errado. Na temporada de estreia, o time fez uma troca absurda, levando 2 escolhas de primeira rodada, 3 de segunda e uma de terceira pelo Pat Maverick, que era uma grande estrela. Só que nos seus primeiros anos, Pat começou a sofrer com muitas dores no joelho por conta de lesões, o que prejudicou muito o time, que a sua principal estrela estava bichada e não tinha mais escolha de draft para trazer nenhum reforço para a equipe. A mudança era inevitável. Em 1979, o time se mudou para Salt Lake City, o que nós conhecemos hoje como o Utah Jazz. Por mais que mudaram, como eu falei anteriormente, decidiram manter o nome. Se alguém souber o motivo, liga. O Washington Wizards. O Wizards é bom porque eles mudaram de nome o máximo que eles puderam. Literalmente à torta e à direito. Até porque o Washington Wizards começou como Chicago Packers em 1961. E já no ano seguinte, em 62, eles já mudaram o nome pela primeira vez. Viraram Chicago Zephyrs. E logo 2 anos depois deles estarem como Chicago Zephyrs, eles mudaram não só de nome como de cidade. Eles mudaram para Baltimore, para virar o Baltimore Bullets. O nome Bullets é porque o tênis Bullets era... O nome Bullets era até uma homenagem ao tênis da região, que era o tênis Bata Bullets, que ele ficou muito famoso e era produzido na região de Baltimore. Mas aí tá bom? Não, não tá. Em 73 eles mudaram de novo, dessa vez para Landover, Maryland. E aí mantiveram o apelido Bullets e só mudaram o primeiro nome. Viraram Capital Bullets, ou Capital Bullets, se você preferir. Mas como já é comum para eles, qualquer mudança grande tem que ser refeita no ano seguinte. E em 74, eles mudaram para Washington, virando o Washington Bullets. Mas o Abe Polly, que era o proprietário do time, percebeu que ele já não tinha muito talento. Ele e a equipe dele não tinham o menor talento para nome, já que eles mudavam muito. E quando eles mudaram para o Washington, eles fizeram um concurso. O próprio povo de Washington pudesse decidir o nome da franquia que ia dominar a cidade. Os fãs tiveram que escolher entre Dragons, Sea Dogs, Express, Stadiums ou Wizards. Aí vamos lá, por mais que você veja e fale Washington Wizards, Washington Feiticeiros, é meio bobo. Mas podia ser o Washington Dragons, o que seria uma piada. E galera, pro vídeo não ficar muito longo, eu já vou avisando que a gente vai fazer uma parte 2 dele. Nesse vídeo nós vamos falar sobre 6 histórias de times que mudaram. E no próximo vídeo da semana que vem a gente fala sobre as outras 7. Então não deixe de se inscrever e dar um like, porque não só o vídeo de agora que você tá vendo, se estiver curtindo, semana que vem vai ter outro. E aí você já deixa o like, a inscrição, e o YouTube vai cuidar de te notificar, beleza? Vamos falar sobre os Hornets. Os Hornets é uma história muito interessante, até porque eles começaram como Charlotte Hornets, exatamente o nome que está hoje, só que a fundação dele foi feita em 1988. Na época que o time foi fundado, não só Charlotte era uma cidade em crescimento exponencial, como Charlotte é uma cidade que ama esportes e abraçou a equipe muito rapidamente. Na mesma velocidade que a liga aprendeu a respeitar o Charlotte Hornets, que nessa época era liderado por Alonzo Mourning e Larry Johnson. Os Hornets foram a primeira franquia de expansão dos anos 80 a vencer uma série de playoffs, com direito a um belo 4-0 em cima do Boston Celtics. Mas como diz o ditado, sorte no jogo, azar no amor. Não que isso vai fazer muito sentido aqui, mas vocês entenderam o que eu tô querendo falar aqui, tá? Me ajuda. No caso específico do Hornets, foi a própria população que ficou insatisfeita com o dono. E o dono com a prefeitura. Porque até então o dono do Charlotte Hornets tentou por várias vezes construir uma nova arena, pressionando a prefeitura para arrumar um novo espaço para poder construí-la ou até disponibilizar uma verba para que ele pudesse financiar uma reforma. Mas a prefeitura nunca aprovou. E ao mesmo tempo que ele começava a ter confusões com a prefeitura, a própria população de Charlotte começou a odiar o homem, até dando o prêmio de pior dono do ano para ele. O nome do homem é George Sheen. Guarda esse nome porque ele vai voltar na história de um outro time. E aí, com todo esse clima tenso e sem a menor condição de continuar na cidade, é óbvio que ele fez a solicitação de troca de cidade para a NBA e mudou. Com um bom dono da bola, pegou a franquia debaixo dos braços e se mudou para New Orleans em 2002.
vocês percebem que as histórias começam a se interligar, porque a franquia que saiu para Salt Lake City deixou a cidade de New Orleans órfã de time de basquete. E agora o Hornets se muda para lá para suprir a necessidade daquele mercado. O problema é que, por mais que estivesse em New Orleans e mantivesse o nome Hornets, ficou muito esquisito, porque Hornets não só tem uma identificação muito forte com a cidade, porque foi o nome escolhido em um concurso onde a população votou, assim como no caso do Washington Wizards, como Hornets também faz uma referência a uma carta de um general inglês que no período de ocupação do governo britânico nos Estados Unidos citou em uma das cartas que Charlotte era um verdadeiro ninho de vespas, os Hornets. E por todo esse contexto, é inevitável que Charlotte voltaria a ter uma franquia cedo ou tarde. Foi quando a NBA disponibilizou uma expansão de times em 2004, e aí veio o Charlotte Bobcats. Em 2010, a NBA teve um grande ganho do time de proprietários, que foi ninguém mais, ninguém menos que o Michael Jordan, que virou o dono. E logo no seu discurso de entrada para a franquia, ele falou para toda a cidade que ele estava disposto a recuperar todo o sentimento que aquela cidade tinha com o basquete e reviver o nome que era inevitável voltar, o Charlotte Hornets, como nós conhecemos hoje. Por todo o contexto que eu acabei de falar para vocês, o Michael Jordan trouxe de volta todo esse espírito para a cidade. Caralho, longo. Longo. Boa, mas longa essa história. Muito longa. O Memphis Grizzlies agora. Os Grizzlies começaram com uma tentativa de expansão da NBA para o Canadá. Enquanto Vancouver ficava com os Grizzlies, Toronto ficava com os Raptors. E assim a primeira expansão para fora dos Estados Unidos foi formada. Só que os Grizzlies começaram muito mal a sua vida na NBA. E terminaram igual como começaram. Depois de 6 anos, o time não tinha a menor condição de evoluir, não conseguia passar para o próximo nível. E mesmo assim conseguiu manter uma base de fãs muito interessante em Vancouver. Mas quando as coisas têm que dar errado, elas vão dar errado. E foi aí que em 1998 a NBA entrou no seu primeiro lockout. E depois disso, eles nunca se recuperaram. Foi aí que no ano 2000, enquanto todo mundo estava preocupado com o bug do milênio, o empresário Michael Heisley, como você preferir, comprou a franquia de Vancouver, obviamente prometendo que ia manter a franquia na cidade, mas o que ninguém sabia é que nos bastidores da NBA, ele estava arquitetando a mudança do time para Memphis. E a disputa era entre ninguém mais ninguém menos que Heisley e George Sheen, que nós contamos a história anterior do Charlotte Hornets. Era uma corrida para ver quem conseguia ganhar autorização de instalar a primeira franquia em Memphis. E no ano seguinte, em 2001, Michael Heisley conseguiu vencer a corrida e instalou a primeira franquia em Memphis, virando o Memphis Grizzlies. E não tem a menor pista de ursos pardos, que são os Grizzlies, no Tennessee. Não tem. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a parte 1 das nossas histórias, na verdade, das nossas 13 histórias que eu decidi contar aqui pra vocês, de franquias que mudaram de cidade. Algumas de nome, outras só de cidade. Se você gostou, não esquece, deixa aquele like, comentário, dá essa força pra gente, me segue o mano, o Thiago, o Lucas. E é isso, galera, um grande abraço e tchau! Do formato moderno da NBA como a gente conhece. Thank you.